Mais uma vez, seja muito bem-vindo neste canal. Agora queremos resolver a equação de segundo grau. Essa é equação incompleta, não é? É a equação de segundo grau incompleta. Então, neste caso, para resolver este tipo de equação, não é? Temos aqui 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. O que indica o que seja com que, o que faz com que seja uma equação do segundo grau, não é? É esse 2 aqui, é de grau 2, não é? Então, para esta situação, não é? Para esta situação, x ao quadrado menos 4 igual a zero, vamos considerar como uma equação do primeiro grau. Se fosse uma equação do primeiro grau, simplesmente poderíamos levar esse 4, menos 4, passa para este lado, fica mais 4. E logo, pararíamos aí. Mas neste caso, já temos esse 2, não é? Esse grau 2. Então, esse 2 tem que sair com uma raiz quadrada. E para isso, para nós resolvermos, vamos fazer, não é? Vamos isolar o x ao quadrado igual 4 quando passa para outro membro, menos 4 quando passa para outro membro, fica 4 positivo. Então, fica 4. X é igual, aqui que nós temos, temos esse 2. Então, 2 sai com raiz quadrada. Para isso, temos a equação de segundo grau, então tem que ser mais ou menos raiz ao quadrada de o número que nós encontramos no segundo membro, que é 4. Raiz ao quadrada de 4. Então, repare que não escrevemos mais esse expoente 2, porque saiu com essa raiz. Então, depois disso, nós temos x igual a mais ou menos 2. Por quê? Porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos ter aqui, por exemplo, x, não é? É igual a, temos mais ou menos. Então, escrevemos o 2 negativo e o 2 positivo. Então, temos menos 2 ou x igual a mais 2, não é? Então, a solução desta equação vai ser de ordem crescente, não é? De ordem crescente, nós temos primeiro menos 2 e 2. Essa é a solução da equação de segundo grau, que já resolvemos. Agora vamos ver um outro exemplo ou um outro exercício que nós temos aqui. Ache a solução da equação. Temos 1 sobre 2x ao quadrado igual a 1. Então, para este caso, o que nós sabemos sobre uma fração, né? Quando temos uma fração no primeiro membro, segundo membro, o denominador passa para outro membro a multiplicar. Então, temos aqui 1 igual a esse 1, né, do segundo membro, 1 vezes esse denominador aqui, porque tá dividido. Quando passa para outro membro, fica a multiplicar, ou passa a multiplicar, não é? Fica vezes 2x ao quadrado. Então, temos aqui 1 igual 1 vezes 2x ao quadrado. Qualquer número multiplicado por 1 dá aquele mesmo número. Então, fica 2x ao quadrado. Então, temos a nossa variável no segundo membro. O que nós vamos fazer é evidenciar e inverter tudo que está no segundo membro e passar no primeiro membro. E tudo que está no primeiro membro passa no segundo membro. E neste caso, temos 2x ao quadrado igual a 1. Então, temos aqui, temos esse 2 a multiplicar, passa para outro membro a dividir, não é? Temos x ao quadrado igual a 1 sobre 2. Então, ainda mais temos aqui
Então, lembre-se, essa é a equação de segundo grau. Então, esse 2 tem que sair com raiz. Mas como é equação de segundo grau, vamos dizer que x é igual a mais ou menos, não é? Mais ou menos raiz quadrada, não é? Raiz quadrada de 1 sobre 2. De 1 sobre 2, que nós encontramos no primeiro membro. Então, temos mais igual, não é? X igual a mais ou menos raiz quadrada de uma fração, não é? É igual a raiz quadrada do numerador sobre raiz quadrada do denominador. Para este caso temos raiz quadrada de 1 é o quê? É 1, não é? Raiz quadrada de 1, ou então deixa escrever mesmo aqui, temos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, escrever raiz quadrada de 1 sobre 2, mesma coisa escrever raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, temos, para este caso, temos raiz quadrada de 1 aqui é 1. Então, temos x igual a mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Temos aqui o 2, não pode. Raiz quadrada de 2, ou então no denominador, não podemos ter raiz. Então, vamos racionalizar isso. Então, tendo isso, vamos levar raiz quadrada de 2, vamos multiplicar por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Isto é, temos aqui, temos x igual a mais ou menos 1. É 1, não é? Fica x igual a mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, tendo isso aqui, vamos multiplicar. Vamos multiplicar, não é? 1 vezes raiz quadrada de 2 dá 1. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, temos aqui x igual a mais ou menos, não é? A raiz quadrada de 2 sobre 2, não é? Por quê? Porque temos aqui, na multiplicação de duas raízes, só multiplicamos os números que estão dentro da raiz, não é? E consideramos única raiz. E neste caso, 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2 aqui, não é? Aqui no denominador. Então, tendo isso aqui, temos mais ou menos, não é? Mais ou menos, significa, temos x igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e x igual a mais raiz quadrada de 2. Então, neste caso, escrever aqui, não é? Significa x é igual a raiz quadrada de menos raiz quadrada de menos 2 sobre 2, ou x igual a mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, este aqui, não é? Deixa eu usar outra cor. Usar essa cor aqui. Então, este aqui, não é? Este aqui é a nossa solução, não é? Lembre-se, escreve-se primeiro, escreve-se de ordem crescente. Temos aqui primeira raiz, temos aqui menos x raiz quadrada de 2 sobre 2. Depois, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, essa aqui é a solução, não é? Vamos mais outro exemplo. Também temos esse tipo de equação de segundo grau, não é? Mas já esse caso é um pouco diferente com os casos que nós já vimos, não é? Aqui tem x ao quadrado e também aqui tem x.
Então, se aparecer neste caso, aqui é diferente, deixa eu te mostrar aqui. E aquele caso é diferente daqui. Aqui somente isolamos x ao quadrado, esse menos 4 passa para outro membro, muda de sinal. Ao passo que aqui, né, aqui já é diferente. Por quê? Porque se nós isolarmos 2x ao quadrado igual a 2x, é difícil acharmos solução. Então, neste caso, o que nós vamos fazer é evidenciar o x, não é? O x, agora vamos fazer. Escrever, temos aqui 2, não é? 2. Escrever x ao quadrado é o quê? Escrever 2x ao quadrado é o quê? É x vezes x. Então, 2 vezes x, não é? Menos 2 vezes x igual a 0. Veja que aqui tem x, aqui também tem x. Então, podemos colocar esse x em evidência. E vamos fazer x vezes, não é? Vezes o quê? Vezes aqui tem x. Então, colocamos um x em evidência, sobrou apenas um x aqui. Então, fica 2x menos, aqui esse x é esse que passou em evidência, não é? Que está em evidência. O que nós vamos fazer? O que sobrou aqui é apenas 2. Ou menos 2, não é? Fica aqui menos 2. Então, fechar parênteses, igual a 0. Assim colocamos em evidência, porque nós colocamos em evidência, se nós fizermos x vezes 2x, vai dar 2x ao quadrado. Mais uma vez, se fizermos x vezes menos 2, vai dar menos 2x, que é a mesma coisa isso aqui. Então, significa que assim colocamos em evidência. Tendo isso aqui, vamos dizer que esse x igual a 0 e tudo isso que está dentro de parênteses também igual a 0. Então, vamos, x igual a 0 ou, né, isso tudo que está dentro de parênteses, deixa eu mudar aqui, isso tudo que está dentro de parênteses, né, vamos dizer que também igual a 0. Então, vou fazer isso. Temos isso, 2x menos 2 também igual a 0. Então, temos aqui x igual a 0, ou... Então, o que nós temos aqui é uma equação do primeiro grau, não é? Então, vamos resolver. Esse menos 2 passa para outro membro, fica positivo, não é? Então, fica menos 2x igual a 2, porque esse 2 passou, no segundo membro passou a ser positivo, não é? X igual a 0, aqui somente repetimos, não é? Porque já temos para x1 ou para outro x já achamos solução que é 0. Então, fica o quê? Ou esse aqui está multiplicado, esse 2 está multiplicado. Quando passa para outro membro fica dividir. Então, vai ficar 2 a dividir com esse 2 vai dar o quê? 1. Então, temos aqui x igual a 1. Por quê? Porque esse 2 está multiplicado. Quando passa para outro membro, vai dividir com esse 2, não é? Então, esse 2 a dividir com esse 2 aqui, vai dar 1, não é? Então, temos x igual a 0 ou x igual a 1. Então, essa aqui é a nossa solução. Solução. Escreve-se de ordem crescente. Começamos primeiro com 0 e 1. Não é? Essa aqui é a nossa solução. Ok, tudo bem. Essa é a equação de segundo grau, ou equações de segundo grau que nós já resolvemos, mas incompleta. Temos também equação quadrática. Então, equação quadrática é uma equação de segundo grau completa. Então, sendo assim, temos mais exercícios por resolver. Ok, se você chegou até aqui e gostou, então clique em like, não, e gostou, e também inscreva-se nesse canal e ajuda o canal a crescer.
também ative o sino de notificações para que